Número de oxidação, NOx. O número de oxidação é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Então, o número de oxidação, ele diz respeito a essa carga real ou aparente, nada mais é do que o tipo de ligação química que ele faz, né? Que o átomo faz com outro átomo. Por exemplo, a ligação química entre o sódio e o cloro. Então, o sódio, né, que tem o número atômico 11, é da família 1A da tabela periódica, ele tende, né, a perder esse um elétron da sua última camada, a fim aí de buscar o octeto, que seria a camada anterior dele, que ele tem 8 elétrons. Então, ele perde o elétron da última camada, a fim de buscar estabilidade. Aí, por exemplo, o cloro, que já é da família 7A, e tem 17 elétrons, né? Porque ele tem o número atômico 17, então ele vai ter 17 elétrons. Como ele tem 7, ele tem a tendência de receber um elétron, então, para ficar com 8 aí, ficar estável, atingindo o octeto. Então, o sódio com um elétron doa esse um elétron para o cloro, né? E aí acontece que o sódio, então, perdeu o seu um elétron, vai ficar com uma carga parcial mais um, né? Uma carga, na verdade, mais um, por quê? Ele perdeu uma carga negativa, então ele ficou mais positivo, né? Então ele ficou mais positivo enquanto em um, né? Então ele fica com 11 cargas positivas no núcleo, seus 11 prótons, e perde um dos seus elétrons, que ele teria 11 elétrons, ele perde um para o cloro, então ficando com 10. Então ele fica, claro, mais positivo, perdendo ali uma carga negativa. Já o cloro, que tem 17 prótons, né, 17 cargas positivas, e 17 cargas negativas, recebe mais uma negativa. Então, isso vai deixar ele mais negativo, né? Então, ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, o sódio fica positivo, o cloro fica mais negativo em uma carga. Isso, então, seria a carga que o sódio adquiria e o cloro também adquire quando faz a ligação química. Desta maneira, então, eles formam então uma ligação química, né? Ficam próximo do outro, formando então o cloreto de sódio. Essa é a ligação química do tipo iônica, onde há a doação de elétrons e o recebimento de elétrons. Sódio doa elétrons, cloro recebe o elétron do sódio. Então, ligação iônica. Então, aqui é realmente a carga em que o átomo adquiriu, o sódio adquiriu mais um e o cloro adquiriu menos um, em função da ligação química ser iônica. Normalmente, né, para ligação iônica, então é importante a gente relembrar aqui, até se você tiver essas dúvidas, recorde ali com a videoaula de tabela periódica e de ligações químicas, tá? Que é assim, ó, a tabela periódica atual, né, ela não traz mais aquela separação entre os representativos e os de transição, e nem traz aqui como família 1A, família A e família B. Então, agora a tabela periódica ela está numerada as colunas de 1 a 18, né? Antes a gente dizia que era família 1A, 2A, aí pulava aqui para 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. No entanto, muitos vestibulares ainda trabalham com essa designação de A, né? Então ainda vale a pena a gente ainda estar relembrando disso. Então, família 1A e 2A, só para a gente lembrar, se a família 1A vai ter sempre um elétron na última camada, então ele vai doar sempre um elétron. Família 2A vai doar sempre dois elétrons. Família 3A sempre doará três elétrons, na sua grande maioria, né? Vai doar sempre três elétrons. A família 4A não participa de ligações iônicas. Tem uma ou outra aí que não vale a pena a gente falar. Na família 5, 6 e 7A, acontece que como eles vão ter bastante elétrons na última camada, então eles vão ter a família 5A vai ter 5, família 6A vai ter 6, família 7A vai ter 7, eles têm tendência então de receber esses elétrons e não de doar. Então, a família 5A tem tendência de receber 3, família 6A tem tendência de receber 2 e família 7A tem tendência de receber um elétron. Então, isso é bom, importante que na hora que você está fazendo ali, né, a ligação química ou vendo a carga que aquele átomo adquire, você entende a razão, né? Porque o cloro, por exemplo, vai ficar com uma carga 1, porque como ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons, tem tendência de receber um para ficar com 8 e atingir a teoria do octeto. Dessa forma, então, ele vai levar uma carga menos um, tá ok? Na grande maioria das vezes.
tá? Na grande maioria das ligações químicas. Isso são para ligações químicas iônicas, onde há a doação e recebimento de elétrons. Nas ligações covalentes, isso é um pouquinho diferente. O hidrogênio, por exemplo, ele tem dois elétrons, é um elétron. Ele tem a tendência de ficar com dois, né? Então ele não quer ficar com um só, então ele faz ligações químicas com outro átomo, a fim de formar então dois elétrons para ele, que dois tá bom, ele fica estável. O cloro, que é lá da família 7A, quer oito, mas ele aceita fazer uma ligação química com o cloro, que se chama ligação química covalente. Dessa forma, então, eles se juntam e compartilham aquele elétron, fica emprestado um para o outro aquele elétron, né, dando assim uma estabilidade maior àquele átomo. Aí acontece que o cloro é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. O que é ser mais eletronegativo? É ter a tendência de roubar elétrons. Então, o cloro tem essa tendência natural de pegar elétrons dos outros átomos. Então, ele vai deter esses elétrons mais próximo dele, formando então uma carga negativa para ele, né? Ou seja, ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, por isso ele forma essa carga negativa 1 menos. E o hidrogênio, né, que é menos eletronegativo que o cloro, vai então formar uma carga positiva, ou seja, dando falta daquele um elétron, ficando mais positivo. Essa ligação química, né, a gente chama de ligação química polar, onde cria polos, né? Porque o cloro é mais eletronegativo, puxa para ele criando um polo para ele, tá ok? Uma outra ligação química covalente é entre átomos iguais, por exemplo, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, iodo, iodo, bromo, bromo, flúor, flúor, que eles têm então essa tendência de fazer essa ligação química e compartilhar esses elétrons. Mas daí acontece que nenhum dos dois tem eletronegatividade maior, ou seja, ninguém puxa o elétron para si mesmo. Então, claro que vai acontecer então que as cargas serão zero, né? Então não vai ter carga alguma, ninguém vai puxar elétron para lado nenhum, então não vai formar polos, né? Então dessa forma não terá então polo positivo ou polo negativo, um lado não ficará mais negativo do que o outro, então eles ficarão então com uma carga zero, tá ok? Então quando nós temos substâncias simples ou no caso átomos iguais ligando com átomos iguais, nós não teremos então carga alguma, então essa carga será zero, porque ninguém perde elétrons para ninguém, eles estão ali compartilhando de forma igual, porque não tem diferença de eletronegatividade. Essa ligação química covalente de átomos iguais a gente costuma chamar então de ligação química apolar, ou seja, que não cria polos. Bom, vamos então para uma situação de uma reação, né, onde a gente possa aplicar esse conceito de NOx, então, de número de oxidação, que é essa carga formal ou aparente, carga real ou aparente. Isso aqui, então, é uma situação, então, por exemplo, de uma reação química entre uma palha de aço, ferro, né, representando o ferro, e ácido clorídrico diluído, diluído em água, então ácido clorídrico aquoso, tá? Então, o que que acontece? Nós temos ali, por exemplo, o ferro representado, então, pela palha, né? Então, ferro em sua forma sólida, em sua forma metálica, mais ácido clorídrico aquoso, ou seja, está em água. E o que que vai acontecer? Com o cloro em água, o ácido clorídrico em água, ele vai ionizar-se, né? Ele vai formar íons. Então, vai acontecer, então, a ionização do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico vai formar íons H+, e íons Cl-, né? Então, os ânions ali Cl- e os cátions H+. Nessa reação, então, como agora a gente, em água, a gente vai ter disponível H+ e Cl-, junto com o ferro, vai acontecer, então, uma transformação aqui, né? Vai acontecer formação de novas substâncias por perda e recebimento de elétrons, né? Então, o que que vai acontecer? O hidrogênio, que é uma espécie química em água aqui, né, em solução aquosa, que fica com falta de elétrons, lembra que o cloro é mais eletronegativo, detém os elétrons com ele. Então, quando quebra essa ligação química formando esses íons, o cloro leva junto com ele os elétrons, deixando o hidrogênio sem elétrons.
Aí o hidrogênio sem elétrons, sedento por elétrons, procura uma espécie química que doe esses elétrons para ele. O cloro não vai doar, porque o cloro é mais eletronegativo, né? Então o cloro não doa de jeito nenhum, fica com ele. O que que acontece? O ferro, né, que é menos eletronegativo, doa esses elétrons para o hidrogênio. Bom, o ferro doando esses elétrons para o hidrogênio, né, vai acontecer então que o ferro vai ficar com falta de elétrons, né? Então, como o ferro fica com falta de elétrons, ele fica ali dentro do recipiente, e o hidrogênio, ao receber esses elétrons, forma uma ligação química com o outro hidrogênio, né? Aí ele vai formar então o gás hidrogênio e vai sair do recipiente em forma de gás. O ferro fica lá dentro do recipiente com falta de elétrons, porque ele doou para o hidrogênio, porque o hidrogênio é mais eletronegativo que ele e roubou dele. Aí o ferro ficou sem esses elétrons. Dentro do recipiente ele encontra quem? O cloro, que tem sobra de elétrons. E aí, então, ele vai formar uma ligação química então com o cloro, né? Formando então ali o cloreto de ferro, né? Então ele forma o cloreto de ferro e dessa maneira então ninguém fica com falta de elétrons, porque o cloro serão dois cloros, né? Se ligando ao ferro, então ele terá esses dois elétrons que o ferro precisa. Dessa maneira, então, a gente vai observar então as cargas, né, que esses elétrons obterão, né, a partir então dessas quebras de ligações, dessas formações de novas ligações. Por exemplo, o ferro tinha antes então carga igual a zero, porque ele era substância simples, ele não tinha falta de elétrons nem sobra de elétrons. O hidrogênio, né, o H+, que vem da ionização do ácido clorídrico, né? Então, o ácido clorídrico em solução aquosa ioniza, se formando H+ e o Cl-. Dessa forma, o hidrogênio, H+, adquire carga formal +1, né, com falta de um elétron. O cloro, como se libertou e também pela ionização do ácido clorídrico, formou então uma carga formal -1, porque é mais eletronegativo, carregou o hidrogênio, o elétron junto com ele, né? Aí vai acontecer reações químicas, é claro. Teremos espécies com falta de elétrons, espécies com sobra de elétrons, espécies mais eletronegativas, menos eletronegativas, irão acontecer então reações químicas. Aí o hidrogênio, que tinha falta de elétrons, pega esses dois elétrons do ferro, que é menos eletronegativo que ele, tendendo a zero, né? Porque ele forma uma ligação covalente com outro hidrogênio, onde ninguém vai puxar elétron para ninguém. Então vai acontecer que o hidrogênio vai ficar com NOx zero, né? Porque vai formar ligação covalente apolar. O ferro, por sua vez, fica com falta de dois elétrons, então sua carga ficará de +2. E o cloro, né? O cloreto, que está com excesso de elétrons, né? Ficará com carga -1. Então, isso seria o NOx de cada espécie química nessa reação química. Aí acontece o quê? Acontece que que o ferro cedeu elétrons para o hidrogênio, né? Se ele cede elétrons, a gente diz que ele sofreu uma oxidação. Ele doou elétrons, né? Doar elétrons, oxidar, né? Então, perdeu elétrons, oxidou, tá? O H+, né? Recebeu os elétrons do ferro. Então, quem recebe, reduz, né? Então, o hidrogênio recebeu, ou seja, reduziu a sua carga de -2 para zero, né? Então, de +2 para zero. Então, ele tinha uma carga que ele faltava elétrons. Agora, ele tem uma carga que não falta mais nada. Então, ele reduziu aquela perda, aquela falta que ele tinha de elétrons. Tá ok? Então, o ferro doa elétrons, doando, né, elétrons, perdendo elétrons, ele oxida. A gente pode lembrar que quem perde, oxida,
com o alfabeto, né? P, O, são duas consoantes que estão juntas no alfabeto. Então, perde, oxida, e quem recebe, reduz, né? Quem recebeu elétrons vai reduzir, tá ok? Bom, vamos ver as regras para os cálculos de número de oxidação. Então, a gente vai aprender agora a fazer esses cálculos de número de oxidação. Numa reação química, sempre há quem perde e quem ganha elétrons, né? E isso na mesma quantidade. Perde-se 2 elétrons, ganha-se 2 elétrons. Perde-se 3 elétrons, ganha-se 3 elétrons. Bom, vamos ver algumas regras, então, para cálculo desses números de oxidação. Todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a zero. A gente até viu por quê, né? Porque, como é uma substância simples, ele não tem nem sobra de elétrons e nem falta de elétrons, né? Então, ali o hidrogênio, ele não tem eletronegatividade, não puxa o elétron para lado nenhum, então fica com carga igual a zero. A substância simples, fósforo, por exemplo, fósforo 4, também terá NOx igual a zero. O hélio, NOx igual a zero. Então, sempre que a gente tiver substância simples, a gente terá NOx igual a zero. Sobre o hidrogênio e seus compostos. Então, o hidrogênio está sempre muito presente nos compostos, né? Então, é um átomo bastante importante que a gente tem que saber algumas coisas importantes a respeito dele nas ligações químicas. Quando o hidrogênio se liga aos não metais, que é na sua grande maioria das ligações químicas, o NOx dele será mais um. Claro, né? Porque ele vai estar se ligando a elementos mais eletronegativos que ele, que roubarão essa carga dele, roubarão a carga negativa, deixando ele mais positivo, né? Então ele ficará mais positivo, em função aí da sua eletronegatividade, tá bom? Então, como o hidrogênio é menos eletronegativo que todos esses que ele está ligado aqui, então ele vai se tornar mais positivo, ele vai perder a sua carga negativa. Quando o hidrogênio ele se liga aos metais, né, formando aí hidretos metálicos, por exemplo, o hidrogênio com o bário, então ele está formando um hidreto metálico. Neste caso, que serão poucas as vezes que vocês irão ter reações de formação de hidretos metálicos, aí o hidrogênio vai valer uma carga oposta, menos um, porque daí, né, o hidrogênio ele vai formar então um polo por lado dele, né, sendo mais eletronegativo que o bário, por exemplo, sendo mais eletronegativo que o sódio, por exemplo. Desta forma, então, quando ele formar hidreto metálico, então ele terá a carga negativa, menos um, por ser mais eletronegativo do que o sódio, por ser mais eletronegativo que o bário. Então, sempre que ele formar ligações químicas ali com a família 1A, 2A, principalmente, ele valerá menos 1. Sobre o oxigênio e seus compostos. Bom, o oxigênio, então, ele ainda é muito mais presente que o hidrogênio. Então, o oxigênio, por regra geral, ele vale NOx menos 2, ou seja, 99% das vezes ele valerá menos 2, tá? Então, por exemplo, na água, né, ele valerá menos 2 aqui na molécula de água, porque o hidrogênio vale mais 1 vezes 2 dará mais 2, e o oxigênio valerá menos 2, tá? O oxigênio nos peróxidos, então o NOx será menos 1. Então, quando ele estiver ligado em peróxidos, né, então são óxidos, né, que tem excesso, então, aqui de oxigênio. Isso são os peróxidos. Então, quando a gente for aprender os óxidos, a gente vai aprender, então, sobre esses peróxidos. Então, nesse caso, nos peróxidos, então, o oxigênio, então, vai levar uma carga menos 1, tá? Alguns átomos em uma substância composta, ele possui NOx constante, tá? Então, a gente vai ver, então, que existe algumas substâncias, alguns átomos que sempre vai possuir o mesmo NOx. Por exemplo, o hidrogênio, na sua grande maioria, vai possuir carga mais 1. A prata sempre vai possuir NOx mais 1. O hidrogênio aqui é uma exceção entre esse NOx constante, porque o hidrogênio vai mudar somente quando ele for
no hidreto metálico com a família 1A e 2A, tá? Então, caso contrário, ele sempre vai valer mais um. Então, por isso que ele entra na tabelinha de inox fixo, tá? Porque 99,9% ele vale mais um. A prata, né? E os da família 1A. Os da família 1A, então, aqui, que são, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Sempre terão inox mais um. Por exemplo, a prata com o nitrato de prata, né? Então, o nitrato de prata, então, o NOx da prata é mais um, tá? Então, o brometo de potássio, o NOx do bromo, do potássio é mais um, tá ok? Alguns átomos de sua substância composta possuem NOx constante, por exemplo, para 2 mais. Então, esses átomos aqui sempre terão carga mais 2. Por exemplo, o zinco, o cádmio e todos da família 2A. Por exemplo, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Sempre terão NOx mais 2. Nunca mudará, sempre o mesmo. Então, o cálcio ali, NOx mais 2 e o magnésio, NOx mais 2. Outros átomos que têm NOx constante, por exemplo, é o alumínio. O alumínio sempre terá NOx mais 3. Nunca mudará o NOx do alumínio. Ele sempre irá participar com 3 elétrons. Tá? Então, o NOx do alumínio é mais 3. Outros átomos que possuirão NOx constante em algumas situações, tá? Então, a gente tem que perceber agora que até aqui no 3 mais a gente tem constante. Daqui para frente a gente vai ver que, de acordo com a situação, o NOx será constante. Então, por exemplo, os calcogênios, que são da família 6A da tabela periódica, ou da família 16. Quando for o mais eletronegativo, ou seja, quando ele estiver no final da fórmula, ele terá valor menos 2. Então, por exemplo, o oxigênio está no final da fórmula, vale menos 2. O enxofre está no final da fórmula, também vale menos 2. Se o enxofre ali não tivesse no final da fórmula, e no final da fórmula tivesse o oxigênio ia valer menos 2, o enxofre já não ia mais valer menos 2, porque o enxofre já não estará mais no final da fórmula. Quem estará no final da fórmula seria o oxigênio com uma maior eletronegatividade, que ele então terá NOx menos 2. Uma outra situação são para os halogênios da família 7A ou 17. Quando eles forem o mais eletronegativo, ou seja, quando estiverem no final da fórmula, eles irão ter valor menos 1. Só no final da fórmula. Se eles estiverem no meio da fórmula, ligados com o oxigênio, aí o NOx dele vai mudar. Desses halogênios irá mudar. Então, por exemplo, cloreto ali ó, de alumínio, né? Então, nesse caso, então, ele tem o NOx menos 1, tá? Aqui, ó, no flúor, nesse caso, ele tem o NOx menos 1, porque ele está no final da fórmula. Todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do seu íon. Então, por exemplo, nós temos um íon alumínio mais 3, ou 3 mais, né? Carga 3 mais. Então, o seu NOx será mais 3. Nós temos, por exemplo, o íon um cátion cálcio mais 2. Então, o seu NOx será mais 2. Um ânion oxigênio menos 2. O seu NOx será menos 2. O ânion ferro, flúor, né, terá o seu NOx menos 1. Então, a soma algébrica dos NOx de todos os átomos de uma substância composta é igual a zero. Então, essa é uma das regras mais importantes do número de oxidação, né, para a determinação do número de oxidação de uma substância. Então, por exemplo, hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, então, ele é o NaOH. Então, nós teremos que ver qual é o NOx de cada um deles. Por exemplo, o sódio tem NOx mais 1, né? O hidrogênio tem NOx mais 1 também, porque está naquela tabela de NOx fixo. E o oxigênio tem NOx menos 2. Somando mais 1 com mais 1 vai dar mais 2 com menos 2. Isso, então, será igual a zero, né? Então, a soma algébrica dos NOx de todos os átomos de uma substância composta ela será igual a zero. Vamos ver a outra situação.
O alumínio tem NOx mais 3, né? E o oxigênio, NOx menos 2. Nós temos 2 alumínios ali, então serão 2 vezes o mais 3, mais 3 oxigênios, então 3 vezes o menos 2. Somando todo mundo vai dar igual a 0. Então, olha lá, 2 vezes 3 vai dar mais 6. 3 vezes 2 vai dar menos 6. Mais 6 com menos 6 dá igual a 0. Então, mais 6 com menos 6 será igual a 0. A soma algébrica do NOx de todos os átomos em um composto é igual à carga do íon. Então, se nós tivermos um íon, a somatória dele será igual ao valor do seu íon e não mais igual ao valor igual a 0, se a gente tiver um íon, ou seja, um composto que possui uma carga. Então, por exemplo, o oxigênio ele tem NOx menos 2. Então, menos 2 vezes 4 átomos de oxigênio, nós teremos então que ele valerá menos 8, né? O enxofre, então, que tem que dar, para dar igual a menos 2, né? Então, olha lá, ó, 4 vezes menos 2 do oxigênio. Então, 4 átomos de oxigênio vezes menos 2 da sua carga, daria 8, certo? Então, aqui nós temos 8 e o enxofre a gente não sabe, mas a gente vai determinar o enxofre sabendo que o resultado tem que dar igual a menos 2, porque olha lá, a soma algébrica do NOx de todos os átomos em um complexo é igual à carga do íon. A carga desse íon é menos 2. Então, como ele é menos 2, a resultante aqui tem que dar igual a menos 2. Então, quanto vai valer o X, ou seja, o enxofre, para que dê igual a menos 2, né? Então, esse enxofre vai valer mais 6, para sobrar menos 2. Bem, vamos fazer um exercício então, né, para ver se a gente conseguiu alcançar aí, então, aprender, né, sobre o número de oxidação. Nas substâncias dióxido de carbono, KMNO4, permanganato de potássio, determine o número de oxidação do carbono e do manganês. Então, aqui ele quer que você determine só o número de oxidação do carbono, né? Quanto vale o carbono naquela substância ali. E no permanganato de potássio, ele quer que você determine qual é o do manganês, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, né, lá do carbono. Então, o carbono a gente não sabe quanto ele tem, qual que é o valor dele, mas nós sabemos o valor do oxigênio. Então, o oxigênio, né, a gente sabe que ele tem valor menos 2, né? Então, pela nossa tabela do NOx fixo, a gente sabe, então, que o NOx é menos 2. Então, o oxigênio a gente já sabe que é menos 2, nós não sabemos, então, do carbono. Dessa forma, então, a gente sabe que é menos 2, mas são 2 oxigênio vezes 2, então vai dar menos 4. A soma a gente sabe que tem que dar igual a 0. Então, quanto que vai valer o carbono se tem que dar igual a 0? Então, vai valer mais 4, né? Então, para dar igual a 0, então, o nosso carbono tem que dar igual a 4. No permanganato de potássio, a gente sabe o valor do oxigênio, que é menos 2, né? Então, o oxigênio é menos 2 vezes 4 oxigênios, teremos menos 8, né? E o potássio é um só, então ficará mais 1, né? Então, o potássio aqui da família 1A da tabela periódica, então a gente já sabe que ele é mais 1. Então, para dar igual a 0, quanto tem que valer o manganês para dar todo mundo igual a 0? Bom, mais 1, mais o do manganês, menos o 8 do oxigênio tem que dar igual a 0. Então, vai valer mais 7, né? Porque, ó, será 8 menos 1 vai dar mais 7, tá? Bom, então o carbono tem valor igual a mais 4 e o manganês tem valor igual a mais 7. Bem, o NOx do cromo nos sais de cromato de potássio e no cromato de cálcio são respectivamente quais? Bom, ele quer saber só do cromo, né, nos dois compostos.
Então, nós sabemos que o do potássio é fixo, porque está na família 1A, então é mais 1. E do oxigênio é menos 2, né? E aí nós temos que multiplicar pela quantidade de átomos que tem. Então, mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Muito bem. Então, nós temos que é menos 14 mais 2. Então, a gente vai ver que tá faltando aí, então, 12, né? Tá faltando 12 para dar uma soma do NOx igual a zero. Então, a gente percebe que deu 12, mas a gente sabe que são 2 átomos de cromo. Então, se são 2 de cromo, então vai dar mais 6 cada um, né? Então, o NOx do cromo, nesse sal, então, no dicromato de potássio, ele é mais 6. Já no cromato de cálcio, né, a gente sabe que o cálcio da família 2A, né, então ele vale mais 2, o oxigênio da família é menos 2, né, tá lá no final da fórmula, então ele vai valer menos 2. Aí a gente sabe que o oxigênio tem 4, então vezes 2 vai dar menos 8. Então, deu aqui menos 8 mais 2, né? Então, tem que, tá faltando 6 nesse caso. Então, se tá faltando 6, então é porque o cromo aqui vai valer 6. Então, nos dois casos, o cromo tem o NOx igual a 6. Então, alternativa B, 6 e 6. Calcule o NOx do fósforo nos íons abaixo. Então, nós temos ali, por exemplo, o íon fosfato, né, com sua carga menos 3. Aí acontece que nós sabemos que o oxigênio tem valor de menos 2, o NOx é menos 2, vezes 4, né? Esse menos 3 diz respeito à carga do íon completo, tá? O oxigênio a gente sabe que ele tem valor menos 2, porque está no final da fórmula. Menos 2 vezes 4 dará menos 8, né? Então, ele vai ter ali a carga menos 8. Ele vai ser menos 8 e nós sabemos que tem que dar um resultado igual a menos 3. Para que dê igual a menos 3, quanto que vai valer o fósforo? Né? Então, se aqui é menos 8, para dar igual a menos 3, então o fósforo vai ter que valer menos 5. Tá? Muito bem, então olha lá, 8 menos 3 vai dar então, mais 5, quer dizer, né? Porque tem que dar igual a zero, tá? Então vai valer mais 5. Nessa outra situação, nós temos ali o fósforo e o oxigênio. O oxigênio é menos 2 vezes 8, vezes 4, menos 2 vezes 7, são 7 átomos de oxigênio, né? Então, vai dar menos 14, né? Então, dá menos 14. A gente sabe que o fósforo aqui vai ter que dar um valor para que dê igual a menos 4, né? O íon é menos 4, o íon completo é menos 4. Então, a gente já sabe que o oxigênio deu menos 14. Menos 14, quanto que tem que ser o fósforo para dar todo mundo igual a 4? Então, olha lá, menos 14 para dar igual a 4, então cada fósforo vai ter que valer 5, né? Porque dá um total de 10, mais 10 com menos 14, vai sobrar menos 4, tá ok? Nas espécies químicas, ó, hidreto metálico, né? É um hidreto de magnésio. E aqui nós temos o ácido fosfórico, né? Então, o número de oxidação do hidrogênio é, respectivamente, então veja bem, no hidreto metálico, a gente sabe que o hidrogênio vale menos 1. Ele é o oposto de tudo, é o único jeito do hidrogênio valer outro valor. Então, o hidrogênio vale menos 1, porque é o hidreto metálico. No ácido fosfórico, né, então acontece que o oxigênio vale menos 2, né? Então, o oxigênio vale menos 2, vai dar menos 8. Menos 8 e aqui o hidrogênio vai valer mais 1, né? Então, o hidrogênio vale mais 1, porque em qualquer outra substância, o hidrogênio vale mais 1. Só em hidreto metálicos, o hidrogênio vai valer menos 1, tá ok? Então, aqui ele vale mais 1, ó, porque mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Mais 3 menos 8, então o fósforo valeria mais 5, tá ok? Então, mas como ele quer saber só dos hidrogênios, então a gente tem que só aqui lembrar que para o hidreto metálico vale menos 1 e para qualquer outra substância o hidrogênio sempre vai valer mais 1. Outro exercício.
Os compostos óxido de cálcio e dióxido de sódio, nós temos ali, ó, o oxigênio, ele tem número de oxidação, respectivamente, igual a... Então, ó, no cálcio, o oxigênio tem menos 2, né? Então, aqui, ó, nós temos um peróxido, na verdade, não é dióxido, tá? É um peróxido de sódio. Então, aqui nós temos o óxido de cálcio, né? Aqui o oxigênio vale menos 2, porque o cálcio vale mais 2, então o oxigênio vai valer menos 2. No peróxido, o sódio vale mais 1, vezes 2 vai dar mais 2, né? E aí o oxigênio vai ter que valer menos 1 para dar um NOx igual a zero, porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 mais 2 vai dar igual a zero. Então, nos peróxidos, o oxigênio vai valer menos 1. Muito bem. Então, é a letra B, menos 2 e menos 1. Bem, as reações que apresentam os fenômenos de oxidação e redução são denominadas, então, reações de óxido e redução. Oxirredução ou redox, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, novamente, né, a situação do ferro metálico mais o ácido clorídrico. Então, esse ácido clorídrico em forma aquosa, né? Então, o que que acontece? O ácido clorídrico, ele se ioniza em água, formando, então, H+, e Cl-. Aí, nós teremos espécies, então, em que irão trocar, irá ocorrer aqui então uma reação química, né? Onde átomos mais eletronegativos roubam elétrons de átomos menos eletronegativos. Né? Então, o que vai acontecer? O H+ vai ficar em solução aquosa, né? Ionizado, e o cloro em solução aquosa também ionizado. Então, nós teremos uma espécie química H+, que seria uma espécie química falta de elétrons, e o cloro com sobra de elétrons. E o ferro, nessa situação, né, como é menos eletronegativo que o hidrogênio e o cloro, irá perder os seus elétrons, então, para o hidrogênio. Perdendo esses elétrons para o hidrogênio, então, o hidrogênio vira, então, gás hidrogênio, né? Liga-se a outro hidrogênio, formando, então, gás hidrogênio, e sai em forma de gás. E o ferro, que fica com falta de elétrons, se liga, então, ao cloro, que tem sobra de elétrons. Né? Então, o ferro, então, perdeu elétrons, né, nessa ligação química. Como é que a gente vê isso? Não precisa ser tão complexo assim, né, entender tão bem que o ferro doou os elétrons e que o hidrogênio recebeu os elétrons. No entanto, a gente precisa fazer o número de oxidação de cada um, né? De cada composto aqui dentro dessa reação química. O ferro, em sua forma de substância simples, então ele tem NOx zero. O hidrogênio e o cloro aqui, né? O hidrogênio vai ter NOx mais 1 e o cloro menos 1, porque está no final da fórmula, ele é o mais eletronegativo, então ele vai ter menos 1. Então, para dar igual a zero. Aí acontece que o ferro, né? Aqui pro lado de cada reação, a gente vai fazer o NOx do hidrogênio, vai ser igual a zero, né? Do gás hidrogênio. O NOx do ferro aqui será menos 2, porque o cloro é menos 1. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 para dar igual a zero, o ferro vai ter que valer mais 2. Então, o ferro perdeu elétrons, né? Na reação, a gente observa que ele perdeu. Antes ele não tinha falta de nenhum, agora ele tem falta de 2, então e se ele perde, ele oxida. Oxida, perde. Então a gente lembrar lá que no alfabeto vem OP, né? Então a gente vai lembrar sempre que oxida, perde. Então perde elétron, sofreu uma oxidação. Já o hidrogênio, né, que tinha NOx mais 1, passa a ter NOx zero, né, depois da reação química. Então o que aconteceu com o hidrogênio? Antes ele tinha falta de um elétron, ele recebeu elétrons e ficou com falta de nenhum mais, né? Então, se ele recebe, ele reduz, né? Ambas começam com a palavra R, com a letra R. Então, recebe elétrons, redução, sofre uma redução. Muito bem, vamos ver aqui então. A espécie química que provoca a redução, a gente chama ele de agente redutor. Né? Então, ele provocou, né, a redução, né? Então, a espécie química que provoca a redução,
a gente chama de agente redutor. Então, o ferro, ele provocou a redução do hidrogênio, né? Então, a gente chama ele de agente redutor. Já a espécie química que provoca a oxidação chama-se de agente oxidante. Então, o ácido clorídrico foi o agente que oxidou o ferro. Então, ele é o agente oxidante, tá? Um exercício. Na equação química, na equação iônica, a seguir, observe o sentido da esquerda para a direita. Então, a gente vai observar da esquerda para a direita. Então, ele diz assim, ó, o ferro mais 2, aqui não, ferro mais 2 e o C mais 4 são agentes oxidantes. Ele está perguntando se eles são os que ocasionam a oxidação, né? Então vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Por exemplo, a gente está vendo que o ferro mais 2, né? Ele antes tinha falta de 2 elétrons, né? Aí aconteceu que depois da reação ele tem falta de 3. Então, se antes ele tinha falta de 2, depois ele tem falta de 3, significa dizer que ele perdeu elétrons e que ele sofreu, então, uma oxidação, né? Então, se ele perdeu elétrons, ele sofreu uma oxidação. Já o C, né, ele tinha falta de mais 4. Aconteceu que depois da reação, ele tem falta de mais 3. Então, se ele faltava 4 antes, agora ele falta 3, significa dizer que ele ganhou. Ele ganhou um elétron. Quem ganha, quem recebe, reduz, né? Recebe, sofre redução. RR, né? Recebe, reduz. Então, se ele reduziu, ele foi quem causou a oxidação do outro, né? Então, ele é o agente oxidante, né? E o ferro mais 2, ele é o agente redutor. Então, a questão está errada, não está correta, porque o ferro mais 2 não é o agente oxidante, ele é o agente redutor. O ferro mais 2 é o agente redutor porque ele é oxidado, verdade? Ele é quem sofre a oxidação, porque antes ele tinha falta de 2, depois ele tem falta de 3, ele perdeu 1, então ele sofreu uma oxidação. E ele é o agente, né, redutor, ele quem reduziu o outro. Então a 2 está correta. 3. O C, sério, mais 3 e o ferro mais 3 são agentes redutores? Eles não podem ser os dois redutores, né? Enquanto um é o agente redutor, o outro é o agente oxidante, né? Então eu não posso dizer isso. Então ele é o agente oxidante e o ferro é o agente redutor. Então a 3 está errada. A 4. O C mais 4 é o agente oxidante porque ele é reduzido? Verdade, né? Ele é o agente oxidante porque ele sofreu a redução, porque ó, ele devia 4 elétrons, faltava 4 elétrons para ele. Aí aconteceu que ele ganhou 1, porque agora ele só falta 3. Então ele foi quem sofreu a redução, então ele é o agente oxidante, ele que oxidou o ferro. Então a questão correta é a 2 e 4. Durante a descarga de uma bateria de automóveis, o chumbo reage com o óxido de chumbo 2 e com o ácido sulfúrico, formando sulfato de chumbo 2 e água. Então, nós temos aqui o chumbo metálico mais o óxido de chumbo, né? Ou óxido de chumbo 2, né? Mais o ácido sulfúrico. Vai formar, então, sulfato de chumbo, né? Mais água. Então, vai acontecer uma reação aqui, formando, então, sulfato de chumbo e água. Nesse processo, o oxidante e o oxidado são, respectivamente, quem? Bom, vamos ver. O que está acontecendo aqui? O chumbo ele tem NOx zero, porque ele é substância simples. Depois da reação química, a gente vai observar que ele tem NOx mais 2, porque olha lá, o oxigênio tem NOx menos 2, vezes 4 dá menos 8. Menos 8. A gente tem que observar que
No sulfato aqui é um pouquinho mais difícil a gente entender, porque nós temos dois que tem NOx variável, né? O enxofre e o chumbo tem NOx variável. Só que olha lá, o sulfato, né? Ele permaneceu, olha aqui, ó. O SO4, ele permaneceu da mesma maneira dos dois lados da reação. Então, se aqui ele valia mais 2, que aqui eu tenho certeza que ele vale mais 2, porque, ó, menos 2 vezes 4, menos 8 para o oxigênio. O hidrogênio a gente tem certeza que é mais 1 vezes 2, vai dar mais 2. Mais 2 com menos 8 do oxigênio para dar igual a zero, o enxofre tem que valer mais 6. Como o sulfato manteve-se igual para o lado de lá, então quer dizer que o enxofre também vale mais 6 para o lado de cá. Tá? Então a gente parte do pressuposto que o enxofre vale mais 6. Se o enxofre vale mais 6, o oxigênio vale menos 2 vezes 4 menos 8, para dar igual a zero, então o chumbo vai valer mais 2. Mais 2 o chumbo vale depois da reação química. Antes ele valia 0. Então ele não tinha falta de nada, de nenhum elétron. Aconteceu que depois falta 2. Então aconteceu com ele o quê? Uma perda de elétrons. Quem perde, oxida. O, P, lembra lá do alfabeto. Então quem perde, oxida. Então o chumbo sofreu uma oxidação. Naturalmente ele será o agente redutor. Já aconteceu com o outro chumbo, do óxido de chumbo 2, que ele tinha NOx mais 4, né? Então ele tinha NOx mais 4, ou seja, ele devia 4 elétrons. Depois da reação química, ele fica devendo só 2. Então aconteceu que o chumbo, nessa situação, sofreu uma redução. Olha, ele devia 4, agora ele só deve 2. Então, ele aconteceu uma redução da dívida dele, né? Devia 4 elétrons, faltava 4 elétrons. Agora só falta 2, então ele recebeu 2 elétrons. Recebendo esses 2 elétrons, então ele sofreu uma redução. Por isso, ele é quem oxida o outro, ele é o agente oxidante. Então, nesse processo, o agente oxidante, o oxidante e o oxidado são, respectivamente, olha lá então, o oxidante, então, né, é o PbO2, né, o óxido de chumbo 2, e o oxidado, no caso, é então o chumbo metálico, tá ok? Que sofreu a oxidação.